Nasce no meu peito a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus, de exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. E sem detimento, nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Eu quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem ver, sei que verão, e os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito. Eu quero é te adorar, eu quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem ver, eu sei que verão, e os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito. Eu quero te adorar, eu quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. Quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. Eu quero cantar. Quero cantar. Quero cantar. Me permita começar hoje lhe fazendo uma pergunta muito simples. Como é o dia de Natal, o dia após o Natal, o dia depois do Natal em sua casa? Talvez seja o dia de desmontar a árvore, tirar todas as decorações de Natal. Como você pode ver, não é o caso da minha casa. Nossa decoração de Natal ainda está aqui, nossa árvore ainda está montada. Então, isso não acontece em nossa casa no dia após o Natal. Ou talvez o dia após o Natal para você seja um dia de trocar os presentes que não deram, ficaram grandes ou pequenos, o que você não gostou. O dia de Natal, o dia após o Natal, o dia depois do Natal, pode ser um dia também decepcionante. Talvez as festas não tenham sido como você esperava, e esse ano, com todas as limitações impostas pela Covid-19, sempre fica faltando alguém que mora muito longe, não pôde chegar. Então, para muitas famílias, o Natal não foi como tem sido nos últimos anos ou por toda a vida, desde que você se lembra. Talvez você não tenha gostado dos presentes que recebeu. E o pior é que você descobriu que todos os presentes que você deu, ou muitos dos presentes que você deu, agora estão em promoção, alguns pela metade do preço. Talvez simplesmente para você esse Natal tenha sido tão maravilhoso, tão bom, tão alegre, que você está triste, porque
o Natal acabou. E agora só no próximo ano. A minha pergunta agora é a seguinte: como é o dia de Natal, o dia após o Natal? Como é o dia após o Natal no plano de Deus? A resposta a essa pergunta, como é o dia de Natal, como é o dia após o Natal no plano de Deus, foi profeticamente antecipada por Simeão e dolorosamente apreendida por Maria em Lucas 2, 34 e 35. Veja só o que esses versículos nos dizem. Talvez vocês conheçam a história. Simeão era um homem de Deus e Deus lhe havia dito que ele não morreria até que os seus olhos contemplassem o Messias. Quando José e Maria foram ao templo para cumprir as exigências da lei, o Espírito de Deus revelou a Simeão que aquele bebê era o Messias prometido. E Simeão então tomou o bebê nos braços e disse isso a Maria. Versículo 34 e versículo 35 de Lucas 2. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Ou seja, a atitude do povo de Deus, do povo de Israel, para com esse bebê, que se tornaria evidentemente um homem, iria fazer a diferença entre o seu soerguimento e a sua queda. E ele vai ser um sinal de contradição. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Diante dele ninguém consegue mais fingir uma falsa religiosidade. E aí nós vemos essas palavras de Simeão para Maria. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Apesar de Simeão não nos dar em detalhes o que esse traspassar do coração de Maria por uma espada viria a ser, nós conhecemos o resto da história e sabemos que isso foi o sofrimento que Maria, como a mãe terrena do Senhor Jesus Cristo, experimentou ao ver o seu filho pregado numa cruz romana. Então, no plano de Deus, o dia após o Natal se chama Calvário. É verdade que muitas coisas aconteceram com Jesus de Nazaré entre o dia que ele nasceu e o dia em que ele morreu. No entanto, tudo o que aconteceu com ele nesse ínterim era preparatório ou circunstancial ao propósito final de sua existência terrena. Há muitos anos atrás, os compositores Ken Parker e Bob Grostad capturaram poeticamente a relação paradoxal entre a manjedoura e a cruz, entre a estrebaria e o Calvário, entre Belém e Jerusalém. Esses compositores dizem o seguinte: lá no estábulo, a luz fraca revela uma sombra assustadora. Os pés da manjedoura onde Jesus foi colocado para descansar refletem uma sombra. É a sombra de uma cruz. Essa é a realidade. O nascimento de Jesus simplesmente representa o primeiro de uma série de passos que levaria o Filho de Deus à cruz do Calvário. A manjedoura, por assim dizer, refletia a sombra de uma cruz. A cruz onde o Filho de Deus seria pregado pelo meu pecado, pelo seu pecado. E essa é a relevância do berço de Belém. Se nós deixarmos Jesus no berço, nós perdemos o ponto da história. É um desperdício de fé crer apenas no bebê nascido numa manjedoura em Belém. Aquele doce bebê nasceu com uma missão que mudaria o curso da história humana, uma missão que alterou o curso da minha vida. Uma missão que potencialmente pode também mudar o seu destino, mudar o curso da sua vida. Esse bebezinho nasceu para morrer. É verdade, alguém pode dizer que todos os seres humanos vão morrer eventualmente. Mas no caso de Jesus, é muito mais séria a
a ideia de que ele morreria, porque essa morte estava planejada, projetada e fazia parte do plano eterno de Deus. A pergunta é, por quê? Por que Cristo sofreu e morreu? Por que Cristo? Porque Jesus, um bebê nascido em Belém, cresceu, se tornou um homem que viveu uma vida perfeita, mas que aproximadamente aos seus 33 anos foi morto, pregado numa cruz romana. Por quê? Na tentativa de escrever ou de responder essa pergunta, o pastor John Piper escreveu um livro intitulado 50 Razões porque Jesus veio morrer. E eu imagino, conhecendo os escritos e as mensagens do pastor Piper, que cada uma dessas 50 razões tem uma base bíblica firme e sólida. Mas eu creio que seria muito difícil eu desenvolver um esboço de 50 pontos numa mensagem que não vai durar mais do que 30 minutos. Então me deixe compartilhar com você um versículo na Bíblia, um versículo chave, fundamental, que pode nos ajudar a entender por que Jesus teve que morrer, para usar a linguagem e a terminologia que eu tenho usado até aqui. Por que Jesus teve que morrer no dia após o Natal? Esse versículo é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nós lemos, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, naquele que Deus fez pecado por nós, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é um versículo curto, aproximadamente 2 sentenças, 2 frases, mas rico em verdades sobre o verdadeiro significado do Natal. Durante as últimas 3 semanas, nós falamos sobre a essência do Natal. Que o Natal revela o fato de que Deus está aqui, porque Jesus é o Emanuel. Que ao aceitar se tornar homem, Jesus demonstrou que o amor de Deus é real. E nós vimos na última semana o fato de que Jesus é o presente supremo e essencial daquilo que nós poderíamos chamar do primeiro Natal. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O que é o dia após o Natal no plano redentivo de Deus? E o dia após o Natal é o Calvário, é a morte de Jesus. E a pergunta fundamental é, por quê? Por que ele precisou morrer no dia após o Natal? E isso é respondido plenamente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Por exemplo, número 1, ele teve que morrer porque só ele alcançou um padrão que nós, eu e você, jamais poderíamos alcançar. Ele morreu, ele teve que morrer para alcançar um padrão. Deixa eu refazer. Ele teve que morrer porque só ele alcançou um padrão que jamais poderíamos alcançar. Veja o que o versículo diz. Aquele que não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Deus o fez pecado por nós. Em outras palavras, Jesus Cristo, que foi perfeito, que alcançou em sua vida terrena esse padrão que nós jamais poderíamos alcançar, porque nós já nascemos em pecado, como diz o salmista Davi. Ele, sendo perfeito, é o único ser que pode prover o que é necessário para a minha salvação e para a sua salvação. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. E ele então, como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, puro, santo, imaculado de Deus, foi até a cruz no meu lugar e em seu lugar. Somente a morte de alguém perfeito
poderia ser suficiente para satisfazer as exigências da santidade, da retidão e da justiça de Deus. Então, a resposta a essa pergunta começa de uma forma muito simples. Por que Jesus teve que morrer no dia após o Natal? Primeiro, porque só ele alcançou um padrão que jamais poderíamos alcançar. Isso é algo que a palavra de Deus deixa bastante claro, que não há a mínima possibilidade que nós, seres humanos, possamos evoluir, progredir, nos desenvolver espiritualmente, de tal forma que Deus possa olhar para nós e nos considerar perfeitos e justos. O profeta Isaías diz que nossas justiças, ou seja, aquilo que nós temos de melhor para oferecer, aquilo que nós fazemos de mais nobre, mais altruísta, mais misericordioso, compassivo, que nós temos de melhor, a nossa justiça diante de um Deus 100% puro, justo e reto, são como trapos de imundície. Não há absolutamente nada que nós possamos oferecer. Então ele teve que morrer, porque só ele, Jesus, alcançou o padrão que jamais poderíamos alcançar. O padrão de uma vida perfeita de alguém que não tinha pecado. Número 2. Não somente ele teve que morrer porque só ele alcançou um padrão que nós jamais poderíamos alcançar. Ele teve que morrer para pagar uma dívida que nós não podíamos pagar. Como ele fez isso? Voltando para 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pecado por nós. Ele se tornou pecado por nós. De certa forma, nós poderíamos dizer, ele se tornou como se fora um pecador por nós. Ele nunca pecou, mas na cruz do Calvário, o pecado da humanidade foi lançado sobre ele. O pecado de todos os seres humanos, em todos os tempos, passado, presente e futuro, lançados sobre o perfeito Filho de Deus, feito homem, encarnado em Jesus. E ali ele se fez pecado por nós. Ali ele se tornou como se ele tivesse pecado, mesmo que a história dos evangelhos deixa claro que todas as tentativas dos inimigos de Jesus, dos fariseus e saduceus e outros líderes religiosos, todas as tentativas de imputar alguma falha, alguma falta em Jesus foram frustradas e eles voltavam sempre de mãos vazias. Tanto é que para que Jesus fosse condenado naquela farsa jurídica que foi o seu julgamento pelas autoridades religiosas dos judeus e as autoridades civis dos romanos, eles tiveram que pagar falsas testemunhas para inventar mentiras a respeito de Jesus, porque ele, que não conheceu o pecado, se tornou pecado por mim e você. Uma das maneiras mais claras de nós entendermos o que estava acontecendo na cruz, o paradoxo que é a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário, é que em um determinado momento do seu sofrimento físico, emocional e espiritual, Jesus clama em sua língua materna, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É impossível para a nossa mente humana compreender esse paradoxo, que naquele momento Jesus, que é parte da triunidade eterna de Deus, sentiu-se alienado, separado, distante do Pai. Porque naqueles momentos cruciais na cruz do Calvário, ele estava se tornando pecado por mim e por você. E Deus Pai, de uma forma, volto a dizer, incompreensível para a nossa mente humana, deu as costas ao seu próprio Filho. Sim, Jesus teve que morrer no dia após o Natal. Primeiro porque só ele alcançou um padrão, o padrão de perfeição, de não ter pecado, que jamais nós poderíamos alcançar. Ele que não tinha pecado, de 2 Coríntios 5, 21. Em segundo lugar, ele teve que morrer para pagar uma dívida
que nós não podíamos pagar. Porque por causa dos nossos pecados, não há a mínima possibilidade que nós pudéssemos pagar a nossa dívida. E ela foi paga plenamente quando ele se tornou pecado por mim e por você. E a terceira razão, porque Jesus teve que morrer no dia após o Natal, é que simplesmente, somente através da sua morte, ele poderia mudar o nosso status diante de Deus. Jesus, ao se colocar em nosso lugar, ele fez uma troca vantajosa, imensamente vantajosa para mim e para você. A troca é o nosso pecado, a nossa dívida, a nossa morte, tudo aquilo que nos pertencia, porque nós escolhemos ir de encontro à vontade perfeita de Deus. Tudo aquilo que era nosso foi colocado nele, e tudo que era dele, com exceção, é claro, da sua divindade, nos foi concedido, nos foi imputado, nos foi dado. E assim, 2 Coríntios 5, 19 a 21 diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado. E o resultado dessa troca de posições, se a gente puder dizer dessa maneira, é o seguinte: para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Em outras palavras, para que nós nos tornássemos justificados por Deus, justificados diante de Deus. Ele teve que morrer para mudar o nosso status diante de Deus. E a única maneira possível, viável, efetiva para essa mudança de status, de pecador perdido, alienado, condenado, para alguém justificado e tornado justo por Deus, a única maneira disso ser possível é se Ele nos concedesse aquilo que pertence a Ele, o status que pertencia a Ele. E é por isso que Romanos diz que nós somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em outras palavras, espiritualmente falando, nós somos filhos de Deus e irmãos e irmãs de Jesus. Não tanto porque nós fomos exaltados a uma posição elevada, mas em primeiro lugar porque Ele aceitou descer até onde nós estávamos quando se tornou um ser humano. Nele nos tornamos a justiça de Deus. Essa é a mesma realidade ou a mesma verdade de 2 Coríntios, dos versículos anteriores de 2 Coríntios, quando diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, os versículos anteriores de 2 Coríntios 5, versículos 19 e 20. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E nós nos tornamos justiça de Deus. O que faz um cristão? O que define um cristão? O que faz um cristão, o que define um cristão, não é ir à igreja todo domingo, quarta-feira e qualquer outro dia da semana que a sua igreja se reúne. O que faz um cristão não é ele concordar mentalmente com certas verdades teológicas e assinar um documento que lhe faz membro de uma igreja local. O que faz um cristão não é como ele se comporta. Não é se ele não faz certas coisas e faz certas coisas. Se ele deixa de fazer aquilo que é errado, que é mal e faz coisas que são aceitas pela sociedade como boas. O que faz um cristão, o que define alguém como cristão, é ter um relacionamento pessoal com Deus em Jesus. E somente a morte, o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário poderia nos dar a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, de experimentarmos, de recebermos a justiça de Deus. Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais quem eu sou, quem eu era ou quem eu vou ser. Deus olha para mim e para você, e se você está em Cristo, como eu tenho certeza que estou em Cristo, Deus olha para mim e para você, e Ele vê Jesus Cristo.
E assim ele vê você justo, santificado, perfeito. Tudo aquilo que Jesus é e tudo aquilo que Jesus alcançou e conquistou no dia após o Natal, quando ele por nós morreu na cruz do Calvário, define agora o nosso status diante de Deus. O dia após o Natal, no projeto redentivo de Deus, no plano salvífico de Deus, é o Calvário. É a morte de Jesus. É a cruz. Porque ali, e porque Jesus aceitou isso, ele alcançou um padrão que nós jamais poderíamos ter alcançado. Sacrificando-se como um ser perfeito, sem falha, sem pecado. Ele pagou a nossa dívida, uma dívida que nós não poderíamos pagar nunca, porque ele tomou sobre si todo o nosso pecado ou a nossa dívida para com Deus. E finalmente ele mudou o nosso status diante de Deus, quando ele se tornou, quando ele nos fez, ao nos identificar com ele, a justiça de Deus, os justificados por Deus, os justificados diante de Deus. A palavra-chave ou a frase, o termo-chave dessa passagem é o seguinte: Deus o fez. Deus o tornou. Deus tornou Jesus pecado por nós. Deus tornou Jesus pecado por nós, apesar de ele não ter pecado. Deus o fez pecado por nós, apesar de ele não ter pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por que eu estou enfatizando essa parte do texto que pode até passar desapercebido para muitos? Para reenfatizar o fato de que a salvação é dom de Deus. É pela graça de Deus por meio da fé. Não há nada que Deus exija ou que ele queira de mim. Nada que eu possa fazer ou oferecer. Salvação é pela graça, é o favor imerecido de Deus para comigo e para com você. E Deus pode fazer isso, Deus pode ser, na linguagem de Romanos 3, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque Jesus se tornou o nosso substituto. Porque ele alcançou o padrão que nós não podíamos alcançar. Ele pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Ele mudou o nosso status diante de Deus. E tudo isso porque Deus o fez, pela graça de Deus, para a honra e a glória dele. Eu espero que durante esses dias em que nós remotamente comemoramos juntos o Natal, nos aprofundando nas Escrituras para entender o que é a essência do Natal. Que vocês tenham sido edificados, desafiados e, acima de tudo, se você não tem certeza de que você está em um relacionamento pessoal com Deus em Cristo Jesus, eu espero que esses dias sejam dias de reflexão e você venha, pelo Espírito de Deus agindo em sua vida, compreender e se entregar completamente, colocando toda a sua fé, toda a sua confiança em Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por você para a sua salvação. E para usar a linguagem do período natalino, assim sendo, Jesus vai nascer na sua vida, como Ele nasceu fisicamente há mais de 2000 anos atrás. Que Deus lhe abençoe ricamente, que Ele lhe conceda um fim de domingo abençoado, rico nas suas graças, e que você tenha hoje tido a oportunidade de ter comunhão com a sua igreja local e através também desse culto online, ser edificado, preparando para enfrentar mais um dia amanhã de atividade, de trabalho, e seja lá aquilo que você for chamado a fazer para que em tudo seja para a honra e a glória do nosso Deus. Por amor, Deus se revelou, homem se tornou, neste mundo andou. Por amor,
desceu e aqui viveu com o pecador. Por amor na história Cristo andou, e foi seu amor que nos libertou. Por amor numa cruz morreu para salvar alguém como eu. Este amor que Deus enviou já me alcançou, já me transformou. O Senhor que se deu por mim, sobre a cruz ficou, só porque me amou. Tanto amor, não existe outro igual. No seu grande amor tenho paz real. Deus amor que do céu desceu pra salvar